Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas. Pensarmos no entendimento da vontade de Deus, abandonando nossa religiosidade, amadurecendo, não vivendo como crianças imaturas, não vivendo como pessoas que não conhecem a Deus, mesmo compreendendo a salvação, mesmo compreendendo que a recebemos pela graça, que Jesus morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos alcançar Deus, mas não amadurecem para viver como Cristo, para ser expressão de Deus neste mundo. E precisamos amadurecer, precisamos crescer, precisamos repensar nossa maneira de viver para que possamos, compreendendo a vontade de Deus, nos submetermos à sua vontade, pois através da sua vontade, seu plano e propósito, nós alcançamos a verdadeira liberdade que somente um Filho de Deus pode alcançar. Nós precisamos entender isso. Precisamos compreender o que seja viver o reino de Deus e andar diante de Deus segundo a sua vontade. Lá em Marcos, no capítulo 6, nós temos a história da morte de João Batista, da atitude de Herodes. E a atitude dele foi tomada no intuito de não perder o prestígio, ou seja, para não perder o prestígio. E o que ele fez? Ele se empenhou, de certa maneira, com palavras que iriam colocá-lo à prova, e a situação da morte de João Batista está ligada a isso. Depois dela ter dançado e ele ter prometido que daria a ela qualquer coisa, ela vem e fala o seguinte, no verso 22 e 23. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. E ela entra depois de discutir com sua mãe, e a mãe sugere que pede a cabeça de João Batista. E ela entra e faz esse pedido, e o que acontece no 26, entristeceu-se profundamente o rei. Herodes se entristeceu, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. Quantas e quantas vezes nós fazemos coisas que sabemos que não é o correto, que não deveria ser feito. Herodes ouvia João Batista, ouvia muitas vezes, mas por causa do seu prestígio, por causa daquilo que possuía e não querendo perder isso diante das pessoas, ele faz o que não deveria. O que nós precisamos entender disso tudo? Que muitas vezes nós nos comprometemos com coisas que não deveríamos nos comprometer, que não honraremos. E a gente precisa amadurecer quanto a isso. Todo o nosso empenho, todas as nossas promessas, as nossas palavras, elas devem estar focadas num aspecto só. De expressar Deus, de revelar Deus e não nos comprometermos com coisas dessa vida. Devemos honrar o Senhor, devemos glorificar o seu nome, devemos colocar as nossas vidas como uma oferta. Precisamos amadurecer para entender isso. Não dá para continuar numa religiosidade, não dá para continuar numa vida onde queremos viver o reino de Deus baseado no pensamento natural, pois isso não tem nada a ver com o reino de Deus, isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Nós não podemos nos empenhar em coisas que não expressam Cristo, não revelam Deus ao mundo. As nossas palavras, as nossas atitudes, as nossas ações precisam estar alinhadas com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. E nós precisamos conhecer essa vontade. E não tem outra maneira de conhecer do que não lendo, que não estudando, que não buscando esse conhecimento, mas
fundamental que a gente precisa entender não se trata simplesmente de ler, mas de ler com o Espírito de Deus, de desejar ansiosamente conhecer da sua vontade, do seu querer e do seu propósito, pois se lermos segundo o pensamento natural, nós encontraremos coisas que justificarão nossas atitudes e nossas ações, mas que não estão alinhadas com aquilo que seja a vontade do Pai para as nossas vidas. Ele quer que nós cresçamos, amadureçamos e revelemos Cristo por meio das nossas ações e de nossas atitudes. Nosso amadurecimento está ligado a isso. Por isso, muitas vezes, viver o reino de Deus, expressar o reino de Deus, implica em perder certo tipo de prestígio diante das pessoas. Mas é isso que importa? Essa é a questão que a gente precisa entender e avaliar. Nós podemos abrir mão dos nossos desejos, da nossa vontade, do prestígio que a gente tem, em favor do reino de Deus, para que as pessoas possam conhecer a verdadeira vida, a verdadeira liberdade. Muitas vezes temos nos omitido, não porque as pessoas não têm um interesse, mas porque nós, muitas vezes, temos vergonha do que nós fazemos. Precisamos crescer nisso, precisamos amadurecer e entender que o pensamento de Deus, a mente que nós recebemos de Cristo e que precisamos viver segundo essa vontade, ela muitas vezes, ou na maioria, ou nem sempre, ou vamos dizer assim, ou talvez sempre, 100% das vezes, é totalmente contrária à racionalidade do pensamento natural, mas está profundamente alinhada com a vontade de Deus, com o querer de Deus. A gente precisa crescer, conhecer a vontade de Deus e nos submetermos a essa vontade, mesmo que implique em perder prestígio diante das pessoas. Mas devemos honrar a Deus, honrar o nosso compromisso com Ele, a nossa palavra empenhada, a nossa palavra dada, de querer servir, de querer honrar e glorificar o seu nome. Quando a gente faz isso, nós conhecemos da sua vontade, compreendemos o seu querer e passa a ser natural viver segundo a vontade do Pai. Que a gente possa crescer, amadurecer e o compromisso assumido de sua vontade a gente possa, de fato, nos empenhar naquilo e nos submetermos a essa vontade. Mesmo que diante das situações e diante das pessoas possamos perder o prestígio. Mas glorificaremos o nome do Pai, glorificaremos o Senhor, revelaremos a sua obra ou manifestaremos ao mundo. E a gente precisa manifestar o nosso Deus ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.